A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Obrigado a você que é um telespectador assíduo do nosso programa e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos que ainda estão por acontecer. Agora, se você não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos, as benécias, os privilégios que estão reservados para os salvos, não só no futuro, mas já também no presente século. Agora, se você deseja entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, opinião, anote aí o número do nosso WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos estudando este tema há mais de um ano. Começamos lá no livro de Gênesis e já estamos estudando algumas profecias nas epístolas gerais. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias na epístola aos Hebreus, na epístola universal de Tiago, e hoje nós vamos estudar uma profecia na primeira epístola do apóstolo Pedro. Abre a tela, por gentileza, para nós só vermos a tela principal dessa epístola de Pedro. Isso, claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas como que o apóstolo Pedro escrevendo esta carta ou epístola. Agora, antes de nós tratarmos dessa profecia que vamos estudar hoje, pode trazer a tela, por favor? Nós vamos trazer algumas informações introdutórias sobre esta primeira epístola do apóstolo Pedro. Bem, a primeira carta ou epístola de Pedro, ela foi escrita entre os anos 60 a 63 depois de Cristo, ou seja, já fazia mais ou menos 30 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. O tema desta epístola é o sofrimento por amor a Cristo. Por falar nisso, você já deve ter percebido, né, que quase todas as epístolas nós fazemos menção a essa frase, que um dos objetivos das epístolas foi exatamente encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos. E como o apóstolo Pedro não foi diferente. Ele vai falar sobre o sofrimento por amor a Cristo, porque a igreja estava enfrentando uma grande perseguição. Bem, como todos nós sabemos, Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele que era um simples pescador, mas foi chamado para ser um dos 12 discípulos, que posteriormente foi chamado de apóstolo. Ele foi um dos mais experientes. Ele teve o privilégio não só de seguir Jesus durante o seu ministério terreno, mas também de ouvir os sermões, ouvir as parábolas, os ensinos do mestre. Também Pedro teve a oportunidade, o privilégio de presenciar os milagres, né, que Jesus operou. Inclusive, Pedro era um dos 3 mais experientes, né? Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus, e eles tiveram privilégios ainda maiores do que os demais, porque houve milagres e ocasiões que só os 3 presenciaram, como, por exemplo, a transfiguração de Jesus. Só os 3 presenciaram. E antes que você pergunte por quê, é porque esses 3 estavam sendo treinados, preparados para ser os líderes da igreja. E por isso, em algumas ocasiões específicas, Jesus levou consigo a Pedro, Tiago e João. E como eu já falei, não é, cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro teve o privilégio
de escrever essas duas cartas, ou duas epístolas, né? Com o objetivo de encorajar os cristãos, a igreja que estava sendo perseguida, enfrentando uma ferrenha perseguição, tanto por parte da liderança religiosa de Israel, como também por causa dos imperadores romanos. E Pedro aproveita essa carta ou essas epístolas para encorajar e também para doutrinar a igreja, para falar sobre algumas doutrinas fundamentais da fé cristã. Se você está com a sua Bíblia aberta, é muito importante que você acompanhe o nosso programa com a sua Bíblia, você vai perceber que essa primeira epístola de Pedro, ela possui 5 capítulos. No capítulo 1, após a sua saudação inicial, ele vai falar sobre ações de graças e a esperança da salvação, que é o tema que nós vamos abordar hoje. No capítulo de número 2, ele vai falar sobre a boa conduta no meio dos pagãos e vai ensinar sobre a submissão às autoridades e vai falar também sobre os deveres dos cristãos. No capítulo 3, ele vai falar sobre os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Veja que é uma carta, uma epístola muito prática. Vai falar muito sobre a vida cristã no dia a dia. Ainda no capítulo 3, ele vai falar sobre o amor fraternal, sobre a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. No capítulo de número 4, ele dá continuidade a este tema, e no capítulo 5, ele vai falar sobre os deveres dos anciãos e dos jovens, vai ensinar sobre a humildade, a vigilância e, finalmente, os votos e saudações finais. Uma carta muito breve, são apenas 5 capítulos, mas que tem muitos temas relevantes, importantíssimos para a vida cristã. Nós já dissemos aqui em outros programas, mas eu faço questão de repetir que essas cartas, essas epístolas, denominadas de epístolas gerais, e por que gerais, professor? Porque ela não foi enviada a uma igreja específica, como, por exemplo, as cartas paulinas, né? Observe que ela tem uma igreja, um público-alvo específico que era uma igreja, Roma, né? Ou aos Coríntios, ou aos Filipenses, aos Colossenses. Essas epístolas gerais não foram destinadas especificamente para uma igreja, mas para a igreja de forma geral. E eu faço questão de lembrar isso, que essas cartas foram inclusas no cânon, elas foram traduzidas, elas chegaram em nossas mãos, porque essa doutrina, essa mensagem, esses ensinos apostólicos, que promoveu o crescimento, a edificação da igreja no primeiro século, né? Nos primórdios da igreja, foram preservadas e ainda hoje servem para nós. Nós ainda hoje somos alimentados e somos edificados através do estudo dessas cartas ou dessas epístolas. E mais uma vez eu lembro que, embora essas epístolas não sejam necessariamente proféticas ou escatológicas, mas ela nos fala da esperança futura, como nós vamos observar uma profecia dentro dessa epístola, já no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Passe a tela, por gentileza, o tema que nós vamos estudar hoje, isso, pode abrir isso. Hoje vamos falar sobre a esperança da salvação e vamos estudar esse texto na primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. À sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Pedro, escrevendo esta carta ou essa epístola, lembrou mais uma vez. Isso não é a foto de Pedro ou a imagem de Pedro, não, isso é ilustrativo. Mas à sua direita você tem aí como que um cristão olhando para o alto, olhando para o céu, alimentando essa esperança da salvação. Traz a tela, por favor. E antes mesmo de nós comentarmos esse texto, eu gostaria de falar sobre essa esperança do cristão. Você sabe disso, que nós temos dupla cidadania. Nós temos uma cidadania terrena e temos uma cidadania celestial.
E é claro que enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos exercer a nossa cidadania, vamos cumprir a nossa missão, a nossa responsabilidade, não é? Como, por exemplo, como um pai de família que tem os seus deveres, as suas responsabilidades, como um estudante ou um funcionário de uma empresa, não é? Enfim, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos exercer a nossa cidadania. Nós vamos trabalhar e lutar por dias melhores. Naquilo que depender de nós, nós vamos trabalhar e lutar por dias melhores, não é? Então, o pai de família, por exemplo, ele vai trabalhar para manter a família, a dona de casa, a esposa também vai trabalhar para cuidar dos filhos, da família, os filhos também vão estudar, vão procurar se formar, enfim. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos exercer a nossa cidadania terrena, terrestre, mas sem esquecermos que a nossa esperança está nos céus. A nossa esperança, na verdade, ela é futura. Haverá um dia, um tempo que nós estaremos exercendo a nossa cidadania celestial, que nós vamos chegar no céu, nós vamos morar nas mansões celestiais. Em sala de aula eu sempre faço uso dessa ilustração. É como se nós tivéssemos embarcado no trem, subido no trem, cujo destino final é a Nova Jerusalém. E nessa viagem de trem, de forma simbólica, de forma ilustrativa, eu falo, nós vamos, né, passando pelas estações, que são as estações da vida. Esse trem muitas vezes passa por curvas, sobe ladeiras, desce ladeiras, passa por pontilhões, enfim. Nós vamos nessa trajetória, nessa jornada, mas não esqueçamos disso, que a nossa esperança está nos céus. Que coisa maravilhosa! Como é bom ser crente, como é bom ser salvo. As pessoas não crentes, às vezes dizem assim, olha, deve ser muito chato ser crente, porque crente não joga, não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Deve ser muito chato. É o inverso, querido. É o inverso. Nós não fumamos, não bebemos, porque nós não somos viciados, porque nós não somos dominados pelos vícios, porque nós não precisamos disso. Mas a nossa esperança, né? A nossa alegria é futura. Que coisa interessante. O crente, até mesmo quando morre, tem esperança. Observe que coisa interessante, porque quando a pessoa não é crente, com muito respeito eu digo isso, mas é à luz da Bíblia, quando a pessoa não é crente, não é salva, que morre, né? É só tristeza, é só sofrimento, mas o crente não. Há uma esperança futura, a esperança da ressurreição, a esperança de morar no céu com Deus. Então nós não podemos esquecer que a nossa esperança, ela é futura, não é? Nós alimentamos essa esperança de um dia estarmos no céu. Abre a tela mais uma vez, a tela principal, essa imagem ilustra isso aí, como que um cristão olhando para o alto, olhando para o céu e esperando, não é? A salvação que está prestes a ocorrer no futuro. Então, traz a tela, por favor. Nós não podemos esquecer que a nossa esperança, ela é futura. Assim como os hebreus, assim como os israelitas que saíram do Egito, estavam caminhando no deserto, a esperança deles qual era? Chegar na terra de Canaã, chegar na terra que mana leite e mel. E a nossa esperança é chegarmos na Nova Jerusalém, a cidade celestial, preparada e planejada pelo próprio Deus, onde nós habitaremos com Deus por toda a eternidade. Traz a tela, por gentileza. Vamos passar o texto, por favor. Aí diz o apóstolo Pedro, falando acerca dessa esperança da salvação. Pedro começa, após a sua saudação inicial, que está nos versículos 1 e 2, no versículo 3 ele começa adorando a Deus. É uma ação de graças pela esperança da salvação. E Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem, uma palavra de adoração. Ele está bendizendo, ele está adorando, enaltecendo, engrandecendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí por que, Pedro, você está bendizendo, enaltecendo, engrandecendo, glorificando esse Deus que é Pai de Jesus? Aí ele diz que segundo a sua grande misericórdia, ou a sua grande compaixão, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Que coisa interessante. Traz a tela.
E esse gerar de novo fala do milagre da regeneração. Fala do milagre do novo nascimento, essa transformação espiritual que todo crente salvo em Cristo Jesus experimenta a partir do momento que crê em Cristo. Há uma mudança na natureza do crente. Aquele pecador outrora dominado apenas pelo vício, dominado apenas pelo pecado, dominado apenas pela natureza caída, pecaminosa, pelas concupiscências, ele é gerado novamente, ele experimenta o novo nascimento, a regeneração, ele passa a desfrutar agora de uma dupla natureza, uma natureza divina, que vem transformar essa natureza humana caída, terrena ou pecaminosa. Claro, deixa eu explicar algo aqui para você não confundir. Eu não estou com isso dizendo que a partir do momento da regeneração, que essa natureza caída, adâmica ou pecaminosa será extinta. Não, ela só será extinta no porvir, no futuro, quando nós adentrarmos no reino da imortalidade, ou através da morte, ou através do arrebatamento. Mas aquele homem que outrora tinha apenas a natureza caída, apenas a natureza pecaminosa, apenas as concupiscências, as paixões, ele agora passa a ter uma nova natureza. O Espírito Santo vem habitar em nós, gerar essa nova vida espiritual, para nos dar condições de vivermos em novidade de vida. Deixa eu ilustrar aqui, de uma forma muito clara, muito simples. É como se Deus dissesse assim, na eternidade passada. É uma ilustração aqui para você entender a necessidade da regeneração, desse novo nascimento. É como se o pai dissesse assim, olha, ainda que eu envie o meu filho Jesus para morrer pela humanidade, e ainda que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas quando o ímpio, o pecador, o incrédulo ouvir essa mensagem, ainda que ele se converta, ainda que ele levante uma de suas mãos no sinal de aceitação, mas se não houver uma ajuda divina, uma ajuda espiritual, especial, ele não terá condição de viver em novidade de vida. Ele não terá condição de fazer a minha vontade, de andar como uma nova criatura. E é por isso que o Espírito Santo veio para habitar em nós, para regenerar-nos, para nos gerar de novo, para gerar dentro de nós uma nova natureza, uma natureza divina, celestial, espiritual, para que nós tenhamos condições de viver em novidade de vida. E Pedro está adorando a Deus por isso. Pedro está agradecendo a Deus por isso. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, pela grande misericórdia de Deus, Ele nos gerou de novo. Ele gerou dentro de nós uma nova natureza. Para quê? Para uma viva esperança. Olha aí, a esperança do crente que está viva, bem viva dentro de nós, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Aí ele diz, mas isso pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que coisa maravilhosa. Isso custou caro, custou o preço de sangue. Foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar essa esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Então, que coisa interessante. Em certo aspecto, a salvação ela é gratuita. Paulo diz, pela graça sois salvos, Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Como quem diz assim, a salvação é gratuita. Você não precisa ter prata, você não precisa ter ouro, você não precisa ter real, dólar, euro, não precisa. Ela é gratuita. A salvação é oferecida gratuitamente. Mas por outro lado, ela custou um preço muito alto. O preço da nossa salvação foi a morte de Cristo. Foi lá na cruz do Calvário que Ele nos comprou para Deus e ressuscitou para nos dar essa viva esperança. Volta ao texto mais uma vez. Ele nos gerou de novo.
Nós somos agora novas criaturas, nós fomos gerados novamente para uma viva esperança. E essa viva esperança só foi possível através da morte e ressurreição de Cristo dentre os mortos. Pode passar o texto, por favor? Versículo 4. Aí Pedro vai falar aí sobre 4 características da nossa herança. Traz o texto, por favor. Você sabe disso, sempre que a gente fala em heranças, geralmente nos vem à mente bens materiais, não é? Alguém morreu ou deixou lá os bens para os filhos, quer seja um carro, uma casa, uma fazenda, um sítio, uma empresa, seja lá o que for. Inclusive, tem até famílias que brigam por conta de herança, por conta dos bens que os pais deixaram. Tem pessoas até que matam e morrem por causa de herança terrena, por conta de terreno, de casa, de bens terrenos e materiais. Mas a herança do crente, a herança do salvo, ela é celestial, ela é espiritual. Bem, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não estou com isso dizendo que nós não teremos direito ou não devemos obter ou receber herança terrena. Claro, se temos direito, vamos desfrutar dos direitos, dos privilégios. Não vamos brigar, não vamos matar, não vamos criar confusão, contenda por causa dos bens terrenos e materiais. Se tem direito, herde, receba. Se é um direito seu, receba. Só não queira nada desonesto. Mas como crente, como servo de Deus, é claro, se os pais, se alguém deixou uma herança, o marido, é claro, se é um direito seu, você vai desfrutar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a nossa principal herança, a herança mais importante da vida cristã, ela não é terrena, ela não é desse mundo, não é uma casa, não é um terreno, não é uma empresa, não é uma aposentadoria, não é um sítio, uma fazenda, uma granja. A nossa principal herança é celestial, ela é espiritual. E Pedro vai falar aí sobre 4 características da herança dos crentes, da herança dos salvos. Abre a tela, por gentileza. Aí Pedro diz que Cristo ressuscitou para nos dar o quê? Uma herança, primeiro, incorruptível. Primeira característica dessa herança, ela não se corrompe, o ferrugem não pode corroer, ela não perde o brilho, ela não perde o valor, ela não perde a essência. Segundo, essa herança ela é incontaminável, não pode ser contaminada, não tem nada que contamine. Por quê? Porque é uma herança celestial, eterna, espiritual. Terceiro lugar, ele diz que não se pode murchar, ou seja, não se pode perder o brilho, a beleza, o esplendor, a glória, e está guardada nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Onde está a nossa herança? Ela está nos céus. Permita-me dizer isso. Tem tanta gente rica que é pobre. Tem tanta gente pobre que é rica. Professor, só pode explicar? Vou explicar agora. Tem pessoas que têm muitos bens terrenos. Tem muitos bens materiais. E eu já disse aqui que não é pecado, não. Não é pecado ser rico, ter bens terrenos. Não, não é pecado. Se foi adquirido de forma honesta, não é pecado, não. Mas o problema é que tem muita gente que tem bens terrenos, mas não tem nada na herança celestial ou espiritual. São ricos, mas que são pobres para com Deus. São pessoas milionárias, mas que não têm um lugar reservado para ele no céu. Não que Deus não queira dar, é que ele não quer alcançar. Lembra do homem rico de Lucas 16? Aquele homem que vivia esplendidamente, vestido de linho, mas quando ele morre, ele vai para um lugar de tormento. Por quê? Porque a riqueza dele era só terrena. Mas tem tanta gente pobre que é rico. Como assim, professor? Às vezes a pessoa não tem bens terrenos, não tem bens materiais, mas tem um lugar reservado para ele no céu, como o homem Lázaro, o mendigo Lázaro, desse mesmo texto de Lucas, que era pobre, que era mendigo, que vivia cheio de chagas, que comia as migalhas do homem rico, mas quando ele morre, os anjos o conduziram para o seio de Abraão, um lugar de gozo. É claro, permita-me dizer aqui algo.
Se você puder ter as duas riquezas, glória a Deus por isso. Se você é rico aqui da terra, tem muitos bens, e você é crente e salvo, bendito seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Você é muito feliz por isso. Agora, se tiver de escolher, prefira a riqueza celestial. Prefira essa herança. Lembra daquele mancebo rico que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa. Seria muito bom que todos os homens, e quando eu falo homens, eu não estou me referindo a gênero, eu estou falando, seria muito bom que todas as pessoas, um dia na vida, parassem para fazer essa pergunta a Jesus: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim para ele: guarde os mandamentos. Ele perguntou: quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respira aliviado, dizendo assim: ah, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Como que diz assim: eu já sou salvo. Só que Jesus percebe, não é, pelo Espírito de Deus, que aquele jovem era avarento, que aquele jovem amava as riquezas. E Jesus diz assim a ele: se você quer ser perfeito, venda o que você tem, distribua com os pobres, depois você vem e segue-me. E eu faço questão de explicar algo aqui. Isso não é um mandamento universal. Isso não é para toda a humanidade. Foi específico para ele que era avarento. Era um teste do discipulado. Era uma prova que ele deveria dar que Jesus era mais importante do que as riquezas. E o que é que a palavra de Deus diz? Que ele saiu triste. E por quê? Porque ele tinha muitas propriedades, muitas riquezas. Ele era rico das coisas terrenas, mas era pobre da riqueza celestial ou espiritual. Então, eu quero concluir dizendo: se você é rico, tem bens aqui na terra, mas tem a riqueza celestial, glória a Deus por isso. Agora, se tiver de escolher, prefira ter a riqueza celestial e espiritual. Volta o texto mais uma vez. Então Pedro vai falar sobre 4 características dessa herança do crente, do salvo. Primeiro, ela é incorruptível, ela não se corrompe. Segundo, ela é incontaminável, ou seja, ela não pode ser contaminada. Terceiro, ela não pode murchar, ou seja, não pode perder o valor, a essência. Quarto, ela está guardada nos céus. Agora, detalhes. Veja que coisa interessante. Pedro vai dizer: guardada nos céus para vós que, olha, é para pessoas específicas. Tem algumas condições aí. Ele diz que está guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Traz a tela, por gentileza. Pedro não diz que é para os predestinados. Pedro não diz que é para um grupo seleto, escolhido por Deus. É para aquele que pela fé abraçou, aquele que pela fé recebeu a Cristo. Então veja que coisa interessante. Essa riqueza do crente e do salvo, ela é assim. Ela é dada gratuitamente. Ela custou caro, que foi o preço do sangue de Jesus. Mas ela é oferecida gratuitamente. E eu já disse que você não precisa ter prata, nem ouro, nem dólar, nem euro, nem real para você adquirir. Mas você precisa de algo. O que é? É a fé. É através da fé que nós abraçamos, que nós recebemos. Não é isso que Paulo diz? Pela graça sois salvos. Aí ele diz: por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que vem de Deus não é a fé, é a graça. A fé é a atitude humana. Eu vou dar um exemplo muito simples, que você conhece. Quando alguém diz assim: olha, aquele supermercado ali, aquele shopping está tendo uma promoção. Então as pessoas que acreditam vão lá e desfrutam dessa promoção, ou de um sorteio, seja lá o que for. Então a pessoa creu, acreditou, foi lá e recebeu, alcançou, ou conquistou, sei lá, comprou aquela oferta, aquela promoção. Mas a pessoa creu, a pessoa acreditou. Quem não crê não vai aproveitar. Salvação é assim. Ela é dada, ela é oferecida gratuitamente. Mas o recurso que nós recebemos é através da fé. Volta ao texto. Então essa herança,
que é incorruptível, que é incontaminável, que não se pode murchar, que está guardada nos céus, é para quem, Pedro? Ele diz para vós que, mediante a fé, a partir do momento que você creu em Cristo, estás guardados na virtude de Deus. Está guardado. Deus nos guardou. Para quê, Pedro? Para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Que coisa interessante. Essa salvação está prestes a ser revelada. Quando, Pedro? No último tempo. Num tempo futuro. E eu faço questão de explicar isso. Que a salvação tem um aspecto presente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, né? João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, já tem. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a salvação tem um aspecto presente. Nós já sentimos essa salvação. Nós já temos a certeza dessa salvação. Agora ela tem também um aspecto futuro. Ela será revelada no futuro. Tanto através da morte. Por que o senhor diz isso, professor? Porque a partir do momento que a pessoa morreu, não tem mais como perder a sua salvação. Ou através do arrebatamento da igreja. Volta o texto. Aí Pedro diz que essa salvação está prestes a se revelar. Quando? No último tempo. Passe o texto, por favor. Versículo de número 6. Aí Pedro diz assim: em quem vós grandemente vos alegrais. Ou seja, essa esperança que é incontaminada, é incorruptível, que não se pode murchar, que está nos céus, nós nos alegramos. Nós sentimos alegria. Nós estamos alegres por essa bênção, por essa vitória, por essa salvação, por essa herança que está reservada nos céus. Aí ele diz, olha aí, a exortação de Pedro para quem está sofrendo. Ainda que agora importa, olha, sendo necessário que estejais por um pouco contristados ou tristes com várias provações. Contristados aí é no sentido de tristes. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. É por essa razão que nós não acreditamos, nós não cremos, nós não pregamos e nós não defendemos a teologia da prosperidade. Sabe essa teologia que é ensinada em alguns púlpitos, que o crente não pode sofrer, que se o crente estiver sofrendo ou é demônio ou é falta de fé, nós rejeitamos essa teologia. Porque a perseguição, o sofrimento, as aflições fazem parte da vida cristã. O próprio Jesus sofreu. Os apóstolos sofreram. Então, quando nós lemos essas epístolas, nós vamos perceber isso. Os apóstolos exortando, animando os crentes, encorajando os crentes que estavam sendo provados, que estavam sendo perseguidos. Aí eu pergunto, e nós somos melhores do que eles? Para nós não sofrermos? Ninguém pensa que evangelho é sombra e água fresca. Não, evangelho tem. No evangelho é assim, bênção, tem vitória, batismo com o Espírito Santo, cura divina, dons espirituais, presença de Deus em nós. Não é? Então, há diversas bênçãos que nós já desfrutamos aqui no presente século, mas também não nos isenta de lutas, de provações. Então, se você está sendo provado, não veja isso como uma coisa anormal ou estranha, não. Vitória completa só quando nós chegarmos no céu. Eu costumo sempre dizer isso em sala de aula. Quando o crente está orando assim, Senhor, eu quero vitória completa. Ele está dizendo, Senhor, me leva para o céu. Porque só no céu nós teremos vitória completa. Volta o texto. Aí Pedro diz que essa herança ou essa esperança da salvação, ela nos traz alegria. Aí Pedro diz, ainda que agora é necessário isso, que estejais por um pouco contristados, ou seja, tristes com várias provações. Passe o texto, por favor, versículo de número 7. Aí ele diz, para que a prova da vossa fé, olha, o sofrimento, as aflições provam a nossa fé. São recursos que Deus se utiliza para provar a nossa fé, para provar a nossa perseverança. Aí Pedro diz,
muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Olha que coisa interessante. Você sabe disso? Traz a tela. Que o ourives, para trabalhar com ouro, com esse material precioso, ele precisa colocar ali o fogo. Ele precisa submeter aquele metal precioso a grandes temperaturas. E quando o ouro ou a prata são submetidos a altas temperaturas, tira as escórias, ele fica ainda mais valioso, fica ainda mais especial, porque vai tirando as escórias. E assim é a prova na vida do crente. Deus permite que nos sobrevenham as adversidades, as lutas, as provações, para que nós possamos ser aperfeiçoados, melhorados, para tirar as impurezas, para tirar as escórias da nossa vida. E Pedro faz uso dessa ilustração. Volta ao texto mais uma vez, para que a prova da vossa fé, olha, a vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece, e que é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então essa provação, esse sofrimento vai se achar no futuro em honra, em glória. No versículo de número 7, na Nova Almeida Atualizada diz assim: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, ou seja, essa nossa fé, ela vale mais do que ouro. Aí diz, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então esse sofrimento vai aperfeiçoar a fé, que vai resultar em honra e glória e louvor no dia da revelação de Jesus Cristo. Passe o texto, por favor, versículo de número 8. 8 e 9, para concluir. Aí Pedro diz algo interessante. Olha que coisa maravilhosa. Ao qual, não o havendo visto a mais, você não viu essa herança, você não viu as mansões celestiais, você não viu o que está reservado para você, mas mesmo não vendo, não havendo visto a mais, nós amamos, nós anelamos, nós desejamos, nós almejamos desfrutar dessa herança da salvação. Aí ele diz, no qual não o vendo agora, mas crendo. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo. Nós estamos acreditando. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Olha que coisa interessante. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E nessa crença, nessa fé, eu me alegro. E como é essa alegria, Pedro? Ele diz, é um gozo inefável. Professor, o que é isso, um gozo inefável? É um gozo que você não pode explicar. Olha que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Na Nova Almeida Atualizada, Pedro diz assim, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Vocês não viram Cristo, vocês não viram o céu, vocês não viram as mansões celestiais, mas vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível. Então, esse gozo inefável é o quê? É uma alegria indescritível, que não dá para descrever, cheia de glória. Volta ao texto mais uma vez, aí Pedro diz assim, alcançando o fim da vossa fé. Qual é, Pedro, o fim da nossa fé, o alvo da nossa fé, o destino da nossa fé? Ele diz, a salvação da alma. Não existe maior galardão, maior tesouro, maior recompensa, maior privilégio neste mundo do que alcançar a salvação. Mesmo que o homem possa galgar muitas posições privilegiadas. Por exemplo, estudando a história dos homens, nós podemos perceber isso, que muitos alcançaram posições privilegiadas. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, dos grandes imperadores. Nós poderíamos falar, por exemplo, de Nabucodonosor, lá em Babilônia. Nós poderíamos falar de Dario e Ciro, no Império Medo-Persa. Nós poderíamos falar de Alexandre o Grande, ou dos 4 generais que lhe sucederam.
nós poderíamos falar dos Césares, dos imperadores romanos, nós poderíamos falar de políticos, de governantes, de pessoas que alcançaram altas patentes nas forças armadas, no comando de nações ou de exércitos, generais, homens que marcaram a história. Mas não existe maior privilégio do que alcançar a salvação da alma. Muitas pessoas que passaram e estão passando nesse mundo não terão essa oportunidade de galgar posições privilegiadas da sociedade, mas vão galgar, alcançar a salvação da alma. E eu torno a dizer mais uma vez, se você puder estudar, estude, se esforce. Se puder, tenha um bom trabalho, um bom emprego, uma boa profissão. Se puder, galgue posições privilegiadas na sociedade. Se você é militar e é um recruta, seja um soldado, seja um cabo, um sargento, um segundo-tenente, tenente, capitão, major. Vá subindo o degrau, vá galgando posições privilegiadas. Na área política tem pessoas que começam assim, como o líder de uma comunidade, depois é vereador, depois é prefeito, é deputado, é senador e vai subindo. Se puder, chegue lá. Agora não esqueça que o mais importante é alcançar a salvação da alma. Jesus contou uma parábola daquele homem que a sua herdade produziu bastante. E ele disse assim: eu vou destruir meus celeiros. A minha terra produziu muito, eu vou construir celeiros maiores. E eu vou dizer à minha alma: alma, descansa, come, bebe e folga. Aí ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: ah, louco! Se essa noite pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Então não adianta a pessoa ter posição privilegiada. Sabe por quê? Porque depois da morte ele vai para um lugar de tormentos, um lugar de sofrimento. Então eu quero concluir o programa dizendo que o fim da nossa fé, o destino final da nossa vida cristã é alcançar a salvação da nossa alma. E nós, como crentes, temos essa certeza, essa esperança, que um dia nós vamos desfrutar de todos os privilégios, todos os benefícios que estão reservados para os salvos no futuro.